Nós somos uma sociedade tão preocupada com gatilho, não é? De uns tempos para cá, tem sido cada vez mais comum a gente ver os avisos de conteúdo sensível, seja na TV, no jornal ou até mesmo nas nossas redes sociais. Eu mesma, para criar o conteúdo aqui para o canal, eu tenho o maior cuidado para não usar determinadas palavras ou determinadas frases que poderiam desencadear processos que eu, daqui aonde eu estou, não teria como ajudar. Mas eu tenho a impressão que em setembro, aqui no Brasil, está liberada a temporada de gatilho, que é quando começa a campanha Setembro Amarelo aqui no nosso país. E todo ano, quando começa setembro, eu fico com um certo incômodo, uma certa indigestão, sabe? Quando eu vejo essa campanha. Eu não sei se isso acontece com você também. Na psicologia da publicidade, que estuda como é que uma pessoa toma as decisões de compra dela, tem um conceito velho já, chamado heurística da disponibilidade. Basicamente, a ideia é a de que quanto mais você vê um produto, mais você pensa nele, tá? E aí, então, começa o Setembro Amarelo e eu me pergunto toda vez, será que a outra exposição do tema num mês só do ano, as fitas amarelas e aqueles posts lindos com frases motivacionais completamente alheios ao sofrimento de quem pensa em se matar, será que eles são de fato eficientes? Será que de fato a campanha, da forma como ela tem sido veiculada, evitaria que uma pessoa se suicidasse? Ou será que tanta exposição em um curto período de tempo, com tanta positividade desconectada da realidade que a pessoa está, não poderia intoxicar ainda mais o que já está bem ruim? O tema, por si só, é ainda um assunto muito delicado para a gente, né? E que bom que é assim, né? Que é delicado, porque é um sinal de que a gente preserva a vida. Mas o meu incômodo não é bem com o tema em si, mas com a forma como o tema tem sido trabalhado aqui no Brasil. Principalmente porque eles têm dito, né, no material de divulgação da campanha em 2024, que, abre aspas, essa é a maior campanha anti-estigma do mundo, fecha aspas. E aí eu me questiono, é a maior em publicidade ou em qualidade? Fato é que esse ano a campanha está completando 10 anos e enquanto a taxa de suicídio diminuiu no mundo todo, durante esse período aqui no Brasil ela aumentou, principalmente entre os jovens. Então, será que já não é tempo de repensar essas estratégias e usar a força da maior campanha anti-estigma do mundo para o que realmente importa, que é prevenir efetivamente o suicídio? Então, esse ano eu resolvi parar para pensar em tudo isso e trazer aqui para você algumas informações para que você possa tirar suas próprias conclusões e fazer diferente a campanha a partir de agora. Eu espero que o vídeo seja válido, tá? Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, e esse é um canal onde eu falo sobre psicologia fenomenológica e existencial. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muita gente vê problema na campanha Setembro Amarelo, viu? Não sou só eu e você, não. As críticas, elas vão desde o uso desse tema para propaganda, para endomarketing, e de fato, né, a gente vê um monte de profissionais e muitas empresas usarem isso como uma oportunidade para vender o peixe deles, até a questão da campanha ser totalmente elitista e acontecer de uma forma que mira no suicida e esquece que a pessoa que pode estar passando por essa situação está vivendo num mundo doente.
saúde. Veja que o problema não é com o fato de existir uma campanha para a prevenção do suicídio, porque todos nós aqui no Brasil sabemos o quanto que uma campanha pode ser valiosa. O problema é com o método que a campanha tem trabalhado e com a forma como cada um de nós, sejamos profissionais de saúde ou não, como a gente vem lidando com ela, né? Porque a gente não pode tratar esse mês como a gente trata o mês da prevenção do câncer de mama, por exemplo. E a gente está falando com um público-alvo que está no limite da vulnerabilidade. Então, eu acho que é preciso tomar iniciativas e estabelecer estratégias que sejam diferentes das dos outros meses, tá? Então, vamos conhecer primeiro, né, e melhor essa campanha para depois a gente poder falar mais sobre ela. A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. O Ministério da Saúde ele tem algumas publicações que se referem ao Setembro Amarelo, mas ele mesmo não aparece como organizador, patrocinador ou apoiador dessa campanha, tá? Então, não se trata de uma iniciativa governamental. Inclusive, se você reparar, o Setembro Amarelo é uma marca registrada. Eu procurei, viu bastante em nome de quem que está esse registro e eu não encontrei. E eu também não entendi muito bem se esse registro é por conta de alguma garantia de qualidade do material ou é mesmo só por questões comerciais. Então, se você souber de quem é essa marca Setembro Amarelo e por que ela é uma marca registrada, deixa aqui nos comentários, por favor, tá? O Setembro Amarelo, aqui do Brasil, ele é um híbrido de duas campanhas. A campanha da OMS e da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, e a outra é a campanha da Fita Amarela. Ainda que essas duas campanhas girem em torno do mesmo tema, eu acho importante esclarecer que são coisas bem diferentes uma da outra. A campanha do Laço Amarelo é de uma entidade civil que desenvolve um programa de treinamento, com marca registrada e tudo, até com lojinha no site, tá? Já a campanha da OMS e da Associação Internacional, ela tem um caráter muito mais amplo, tá? De buscar efetivar políticas públicas e ela é completamente sem fins lucrativos. E, inclusive, a Associação Internacional, que é a organização de referência no assunto e que trabalha com a OMS, não é uma entidade parceira da campanha do Laço Amarelo, tá? Eu vou falar rapidinho dessas duas campanhas para a gente depois voltar a falar aqui da nossa campanha no Brasil, tá bom? A campanha da Fita Amarela começa lá em Westminster, no Colorado, nos Estados Unidos, em 1994, quando um menino muito querido da comunidade, o Michael M., que tinha 17 anos na época, se matou. Durante o velório, um amigo do Mike perguntou para a mãe dele o que ela poderia ter feito para ajudar. E ela, então, respondeu que ela diria, não faça isso, por favor, fale com alguém. Então, os amigos do Mike, eles tiveram a ideia de fazer uns bilhetinhos para entregar para as pessoas que estavam lá no funeral, tá? E eles usaram as palavras da mãe do Mike junto com os números de telefone dos lugares que oferecem ajuda em caso de crise. E eles escolheram usar um papelzinho amarelo brilhante porque era a cor do Mustang 1968 que o Michael tinha resgatado e que levava a turma toda para cá e para lá. No total, 500 bilhetes com fitinha amarela presa foram disponibilizados durante o funeral do Mike.
As pessoas que receberam esses bilhetes levaram os bilhetes para casa, fizeram outros, e como na época não tinha internet, eles enviaram por correio. E a coisa foi se multiplicando de um tanto que 3 semanas depois da morte do Mike, um professor de outro estado, lá dos Estados Unidos, ligou na casa dos pais do Mike pedindo mais informações sobre esses bilhetes, porque uma aluna dele tinha vindo buscar ajuda com um bilhetinho desses na mão. A partir dessa história, essa campanha da fita amarela acabou tomando uma proporção gigantesca. E hoje esses cartões são conhecidos como Ask for Help. Na frente do cartão tem uma mensagem para quem está precisando de ajuda. Ela carrega a mensagem de que há aqueles que se importam e que vão ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, leve este cartão a um conselheiro, um professor, um clérigo, um médico, pai ou amigo e diga: preciso usar minha fita amarela. Do outro lado do cartão fica a mensagem para quem o cartão é dado. Se você recebeu esse cartão, é um pedido por ajuda. Fique com a pessoa. Você é a tábua de salvação dela. Ouça, realmente ouça, leve-a a sério. Peça ou ligue para ajuda imediatamente. Na base do cartão ficam então os números de lugares de apoio. A partir de então, os pais do Mike começaram a receber uma série de ligações pedindo ajuda, tá? Pedindo também palestras e para eles compartilharem a experiência deles. Na verdade, o que eles dizem é que 95% do trabalho deles está relacionado à pós-venção, ao trabalho de luto da pessoa que fica, tá? Mas, como eu disse, o Setembro Amarelo aqui do Brasil é um híbrido dessa campanha do Laço Amarelo e da campanha da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e da Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio. A Associação Internacional, como eu disse, ela é uma organização sem fins lucrativos e que hoje é referência na prevenção do suicídio. Ela foi fundada por um psiquiatra austríaco e por um psicólogo americano lá em 1960. E desde então ela vem se dedicando a desenvolver e a apoiar estratégias em âmbito global. Eu sempre digo que a gente precisa ter um sonho muito maior do que nós. E a associação levou isso muito ao pé da letra. A proposta fundamental dela é viver num mundo sem suicídio. Mira que coisa enorme, né? Num mundo onde uma pessoa com ideações suicidas possa se sentir à vontade para falar sobre isso e que quem a ouve saiba acolher isso sem estigmatizar a pessoa. E eles, então, vão desenvolver e vão apoiar uma série de estratégias no mundo todo com essa finalidade. Em 2003, essa associação vai, junto com a OMS, estabelecer, então, o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, com o propósito de conscientizar as pessoas do mundo todo de que o suicídio pode ser prevenido, ou seja, que não se trata de um problema sem causas, tá? E eles vão trabalhar, a partir de então, com campanhas trienais. A campanha desse triênio, de 2024 até 2026, tem o slogan Mudando a Narrativa sobre o Suicídio, com o chamado Comece a Conversa. No site da OMS, eles dizem, e eu concordo, que cada conversa, não importa quão pequena, contribui para uma sociedade solidária e compreensiva. Ao iniciar essas conversas vitais, podemos quebrar barreiras, aumentar a conscientização e criar melhores culturas de apoio. E é exatamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção de você. Porque enquanto a OMS tem como lema um chamado de ação para todos, né, de
A gente precisa conversar sobre suicídio para que isso deixe de ser um tabu. O lema aqui do nosso Setembro Amarelo no Brasil é: se precisar, peça ajuda. Ou seja, enquanto a OMS coloca todo mundo, todos nós, como personagens importantes na prevenção do suicídio, a Associação Brasileira de Psiquiatria, na campanha desse ano, foca a responsabilidade da ação na pessoa com ideação suicida. E isso diz muito sobre a forma como a psiquiatria ainda tem visto o transtorno mental aqui nesse país. Lendo assim de pronto esse "se precisar, peça ajuda", a compreensão que eu tenho é a de que a pessoa precisa se movimentar e pedir ajuda. Eu estou correta? Mas eu vejo uma contradição evidente aí, porque a gente sabe que uma pessoa com melancolia profunda ou em situação de surto psicótico grave a ponto de tentar um suicídio, ela dificilmente vai fazer esse movimento de pedir ajuda. Eu penso que capacitar a comunidade para se atentar aos sinais e para fazer um movimento pela pessoa é muito mais eficaz do que esperar que a pessoa por si só faça isso. Então, eu não sei se de fato uma mensagem dessas ajudaria ou atrapalharia na prevenção do suicídio, porque ela estaria sobrecarregando ainda mais uma pessoa que já está no limite dela. Eu acho que é necessário lembrar a ABP que a questão é que não é o transtorno em si que causa o suicídio. Uma doença mental ou um transtorno, ele não se refere só a um problema de saúde, a um problema médico, mas a um problema que envolve todos os fatores da vida da pessoa, desde o pessoal, o educacional, o amoroso, até o social. Se a gente ficar olhando esse problema como se fosse só o resultado de um transtorno, que é o que propõe a campanha, a gente acaba excluindo todo o contexto que gera aquele sofrimento e que pode desencadear suicídio. Qualquer transtorno vai ser sempre a resposta que a pessoa dá para a condição existencial que ela está vivendo. A gente não pode esquecer disso. Então, não é medicando a pessoa e medicalizando o suicídio que a gente vai conseguir, de fato, ajudar essa pessoa a não desistir da vida. Culpar a pessoa e o transtorno dela como responsáveis pelo ato suicida é reducionista, é contraditório, porque não ajuda efetivamente em nada na prevenção, só tampa o sol com a peneira. Indo um pouquinho mais além, já dentro do texto da campanha, a ABP e o CFM vão dizer que é muito importante que as pessoas próximas possam identificar os sinais que indicam um possível suicídio, né? E que elas se disponham a ajudar. Mas, nessa mesma frase, em que eles vão empoderar essas pessoas próximas, dizendo o quanto que elas são importantes nesses casos, né? Ao mesmo tempo, eles vão desempoderar completamente qualquer outra pessoa quando eles dizem que é imprescindível que se busque um psiquiatra, porque o psiquiatra é a pessoa que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente. Será que, de fato, um psiquiatra que vê o transtorno como sendo a causa dos males do suicida, ele está, de fato, apto para manejar essa situação de sofrimento? Ou será que ele só está apto a medicar e a estancar a crise? Será que, de novo, né, não seria mais eficiente eu instrumentalizar essas pessoas próximas de quem está numa situação de risco sobre o que essas pessoas poderiam fazer, né, para ser mais empáticas com esse sofrimento, mais abertas ao acolhimento? Será que isso não seria mais eficiente? A propósito, falando em empatia, um dado interessante a respeito dos suicídios e que a ABP omitiu completamente no Setembro Amarelo deste ano, é que a desigualdade social e a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde mental
são considerados fatores de risco associados ao suicídio. E aí vem toda a contradição de novo, né? Se precisar, peça ajuda. E a ajuda seria o psiquiatra, que é o profissional que vai saber o que fazer, segundo a campanha. Mas agora, levando em consideração que a maioria da população brasileira é pobre, eu gostaria de perguntar para a Associação Brasileira de Psiquiatria se eles saberiam me dizer quanto tempo demoraria para uma pessoa, mesmo em crise, conseguir uma consulta psiquiátrica na rede pública de saúde desse país. Será que quando eles oferecem uma campanha, se precisar, peça ajuda, eles saberiam informar toda a via sacra que uma pessoa que não tem dinheiro ou sem plano de saúde tem que fazer para conseguir uma consulta, mesmo que seja em situação de urgência? Vai da UPA para o postinho, do postinho para as especialidades e espera. Se tiver vaga, a gente te encaixa, tá? Não é assim? E enquanto isso, o que a família faz? Eles não dizem. Eu fui dar uma olhadinha na cartilha que a campanha disponibiliza de orientações aos pais e aos educadores, lá de 2023, para ver se ali tem alguma orientação mais específica para essa situação. Mas, de novo, eles agem como se a gente vivesse na Noruega. Para mim, me revolta. É como se todos nós fôssemos uma grande família de comercial de margarina e, de novo, eles vão insistir na ideia de que a pessoa é a responsável pelo problema. No caso, o problema do suicídio se refere às questões fisiológicas da adolescência. Ou seja, o problema é do adolescente que está numa fase complicada com os hormônios. A droga, o bullying, eles até são citados, mas de uma forma superficial, como se eles fossem problemas periféricos da saúde mental. Não se fala sobre nenhum procedimento prático ou sobre o amor e o cuidado que pais e profissionais deveriam dispensar para aquele adolescente. Eles focam de novo na necessidade de um especialista para intervir na situação e tirando os tem que, né? Você tem que ser menos preconceituoso, você tem que estar disponível, você tem que demonstrar empatia, nada realmente significativo que leve a uma reflexão mais profunda ou a uma transformação no ambiente que pode estar gerando aquele transtorno. Eu podia ficar um tempão aqui fazendo uma série de críticas para essa campanha da forma como ela está sendo veiculada. Mas eu não acho que seja correto só fazer crítica. É bom criticar e também oferecer sugestões. Então, eu fiz um levantamento nos meus grupos de supervisão e todos concordam, entre eles, que é uma campanha com fins comerciais e que, se não piora a situação, serve para enxugar gelo. A grosso modo, todos sugeriram que seja feito um trabalho contínuo durante o ano, ao invés da superexposição do tema em um mês só, e que fosse um trabalho mais voltado para a valorização e para a conscientização da vida do que para o suicídio como uma alternativa, tá? Para conscientizar e valorizar a vida, antes de tudo, a gente precisa humanizar o sofrimento e se afastar um pouco dessa necessidade de ter de ser feliz o tempo todo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o sofrimento, assim como a alegria, fazem parte da nossa condição humana. Que a angústia com a nossa própria existência é alguma coisa que todo ser humano sente e que o sofrimento que essa angústia gera precisa ser dito, precisa ser enfrentado. Você concorda? A gente acha que naturalizar o sofrimento e poder falar sobre ele com naturalidade é o melhor caminho.
encher a sua rede social de ideias de positividade supérfluas e aleatórias só vai tornar o mês de setembro um mês pior de ser vivido para quem está sofrendo. Eu sou pela educação e acredito piamente no poder de transformação que ela tem. Então, eu acho que trabalhar desde a pré-escola sobre o que fazer com o amiguinho quando ele está triste, como acolher esse amiguinho sem estigmatizá-lo e num sentido de ajudar a melhorar a situação que ele vive, é a melhor prevenção que existe, se a gente quiser, de fato, diminuir a taxa de suicídio a médio prazo. Imagina que lindo poder sensibilizar as nossas crianças para que elas reconheçam o sofrimento delas como algo legítimo e que merece ser dito e repensado. Imagina que adultos mais tranquilos elas seriam. Então fica aí a sugestão para o CFM, a ABP, ao invés de vocês trabalharem num sentido de medicalizar o sofrimento e manter a pessoa no papel de doente mental, que tal vocês favorecerem ações educacionais que perpetuem a saúde mental? Recurso e poder para fazer esse movimento a gente sabe que vocês têm. Basta vocês se conscientizarem de que as coisas do jeito que estão sendo trabalhadas nessa campanha não estão sendo benéficas, ao contrário disso. Eu tenho certeza de que se vocês quiserem, vocês conseguem sim mudar uma cultura de silêncio e de estigmatização para uma cultura efetiva de abertura, compreensão e de apoio, como que é a OMS. E falando nisso, eu acabei me lembrando aqui do Franco Basaglia, que fez um bom uso do poder médico para mudar toda a cultura de manicômios na Europa e no mundo, né? Então, dá para mudar uma cultura sem sair do lugar de poder. É só você voltar lá para a sua aula de História da Psiquiatria e ver como é que foi esse processo lá na Itália com o Franco Basaglia e com a antipsiquiatria. De repente, lá está a sabedoria que o CFM e a ABP precisam para fazer uma campanha mais eficaz na mudança do uso que vocês estão fazendo do poder que o psiquiatra tem. Para terminar, eu quero deixar a mensagem maravilhosa que a página Artivista fez para celebrar o Setembro Amarelo. Lá ela vai falar sobre as questões que deveriam fazer parte de uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Então, ela diz que a cada Setembro Amarelo, a gente deveria reafirmar o compromisso com a garantia dos direitos fundamentais de todo ser humano, mas que aqui no Brasil ainda deixa muito a desejar e que contribui de forma assustadora no aumento das taxas de suicídio. Porque, como ela diz, não há garantia de saúde mental num sistema feito para adoecer. E é isso. Se você tem mais alguma crítica ou alguma sugestão para a campanha do Setembro Amarelo, fica à vontade, viu, para deixar aqui nos comentários. Se souber a resposta para as minhas questões lá da marca registrada, eu também agradeço. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus grupos de psicologia, com os seus grupos familiares e vamos fazer essa mudança acontecer, tá? Eu espero que você realize um trabalho cada vez mais consciente a respeito da prevenção do suicídio, não só em setembro. É isso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!